Olá, futuros oficiais da Força Aérea Brasileira. Demorou, mas chegou, né? Foram muitos pedidos, muita gente querendo, a torcida animada. Mentira, era só eu que tava querendo gravar mesmo. Gente, é o seguinte, estamos aqui com os convidados maravilhosos. No nosso podcast, a gente já tem podcast com uma ex-oficial, né? Oficial da reserva. Mas ela veio falar sobre concentração inicial. Então, o tema foi outro. Hoje, a gente veio falar sobre o edital que saiu, o edital QOCON 2023-2024. E vamos falar sobre tudo, né? Sobre a experiência. Eu convidei essas pessoas que eu amo de coração. Vou começar a apresentar para vocês. Primeiro, vou apresentar o Tenente R2, Eduardo. O tenente, eu trabalhei com ele durante os 8 anos que fiquei na Força Aérea, então a gente construiu uma amizade também fora da Força, mas a gente sempre foi muito companheiro enquanto a gente trabalhava lá. Ele era meu chefe, gente, então, tipo assim, ele pegava no meu pé, às vezes, quando eu não entregava as coisas na hora que ele queria, porque a pessoa é advogado. Então, ele tinha prazos. Eu, uma simples sargento técnica de administração, não ficava muito ligada nos prazos que ele tinha. Aí eu ia resolvendo as coisas do nada. Ele chegava, Tarcísia, cadê aquele negócio aqui? Eu falei, eita, peraí, rapidinho, já tá pronto. Mentira, ainda ia fazer. Mas é porque eu sou desenrolada, né? Então eu metia ali, meu filho, deixava de almoçar, deixava de ir pro banheiro, deixava de tomar café e fazia o negócio e entregava pra ele. Quem já trabalhou com ele sabe. Quem já trabalhou com ele sabe. Porque sabe que o pessoal que trabalhava com a gente assiste nosso podcast também, né? Então, eles vão saber o que a gente tá falando. E é isso, trabalhei os 8 anos com o Tenente R2 Eduardo, né? Um prazer, assim, enorme. Hoje em dia a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. E, gente, chamei também uma pessoa que eu sempre fui fã, mas ela nem sabia que eu era fã dela, né, na verdade. Porque, assim, como eu trabalhava com o Tenente Eduardo e a gente começou a se seguir nas redes sociais, e aí eu comecei a ver as fotos dele com os amigos dele. E aí, como é a turma Argos, que foi a turma que a minha entrou logo após, né? Eles são da turma da Tenente Viviane, que fez o podcast com a gente agora, tem o primeiro lá. Meio que eu conhecia todo mundo assim, de vista, porque de vez em quando o Tenente, acho que era Cacheta, né, o nome dele, ele ia lá surubar a nossa turma, aí chegava outro do hospital e não sei o quê. Então, assim, a turma de vocês foi muito marcante para a nossa turma também. Então, aí sempre via vocês, né, na rede social do Tenente Eduardo, e aí você trabalhava no Seconsaé, né? E aí eu também sigo as redes sociais da FAB. Então, como muito ela é... Muito bom. Arrebentou. Sigam as redes sociais da FAB, por favor. Que vocês... Olha as redes sociais da FAB de 2020... Ano passado, por quê? 2022, né? De 2022 para trás, que vocês vão encontrar a... Tenente R2 Aimee. Cobertura do desfile 7 de setembro. Acho que foi logo quando você entrou, você fez a cobertura de 7 de setembro, né? Uma das primeiras coberturas... Não, teve lá a AD, anteriormente. E depois 7 de setembro. Todos 7 de setembro eu estava lá. Então, eu acho que foi por isso. Acho que foi por isso que eu comecei a acompanhar mais você, porque eu sou fanática do 7 de setembro. Se eu lembro ano passado, se eu não, gente, desculpe você. É porque é o costume. Você lembra ano passado que eu me voluntariei e tal, pra ir desfilar? Eu fiquei horrorizada porque eu deixaram de desfilar. Enfim, não me deixaram desfilar. Mas eu amo 7 de setembro, então eu acompanhei mais, foi por conta disso também. Aí comecei a seguir você na sua rede social, né? Você me aceitou, não sei se era fechada, se era aberta na época, mas faz tempo que eu sigo você lá. E por conta disso, né, da visibilidade, que tava lá sempre nos eventos, eu fiz o curso de comunicação social também, aí você tava organizando. Eu fiz quando foi lá lá onde faz pesquisa quando caem os aviões, né? Eu esqueço como Cenipa. É que é o nome. Eu fiz no Cenipa. Não sei. Ah, sim. Eu fiz lá. Eu não dei aula. Tu não dei aula, mas tava lá. Tava lá, porque eu vi você lá. Enfim, então assim, eu sou fã. Maravilhosa. Gente, então é isso. Aí, agora eu vou deixar eles falarem, porque vocês sabem que eu falo mais que o Homem da Cobra. E hoje, deixa só eu desabafar aqui. Hoje, foi poste que caiu. Foi poste que caiu, foi chuva, foi tudo que aconteceu pra não ser gravado esse negócio, viu? Só tá aqui porque gosta mesmo de mim, porque se fosse uma pessoa que não gostasse, não ia vir não, porque foi um caos. Mas graças a Deus a gente conseguiu, vocês estão vendo. Isso significa o quê? Isso significa que esse podcast aqui, meus amores, é o melhor da face da Terra. Não tem como dar certo, tá entendendo? Porque a gente passa por cima de tudo, a gente tá nem aí querendo... A gente ainda tem, né, o sangue azul, que a gente, quando tá na ativa...
pra fazer cobertura de evento, pra fazer isso, aquilo, outro, pra resolver os negócios dos contratos, não sei o quê. Meu filho, é assim, é no sangue, é na raça. Não é só porque, vou fazer aqui, senão eu vou ser preso. Não tem cansaço, não tem nada. Entendeu? Você acaba que pega aquele negócio assim, toma pra si, vai lá e faz. Então, chegamos aqui, graças a Deus. Os corre ninguém vê, mas a gente tá aqui chique, vamos lá. Então, eu vou pedir para o Tenente R2 Eduardo se apresentar, falar um pouquinho do senhor, da sua experiência da Força Aérea. Bom, meu nome é Eduardo, né, como a Tarcísia falou, e a história com a Força Aérea foi muito interessante. Eu sou formado em Direito, né, já atuei no setor privado, já atuei na área pública, e aí eu trabalhava no jurídico de uma metalúrgica, e eu estava um pouco frustrado com o trabalho lá na jurídica da metalúrgica, e aí uma amiga minha, que tinha uma amiga aqui em Brasília, que ela era temporária da aeronáutica. E aí eu vim para um aniversário aqui em Brasília dessa minha amiga. E conheci essa virou minha amiga também. E ela começou a me falar como é que era. E eu fiquei muito empolgado. Falei, nossa, mas que experiência interessante, né? Tipo, muito diferente do que eu já tinha trabalhado. E eu vou conseguir atuar na minha área como advogado, como serviços jurídicos, né? Que é a denominação correta. E eu falei, não, eu fiquei muito empolgado. Aí falou de acampamento, no treinamento. Eu falei, nossa, o negócio é massa, hein? É uma experiência que eu vou, assim, levar pra minha vida, né? E aí, beleza. Aí logo, questão de umas 3 semanas depois que eu vim aqui, abriu o edital. Aí ela falou, Eduardo, abriu o edital, você quer que te ajude? E aí ela me ajudou muito esse dia, assim, de tirar minhas dúvidas. Então eu tinha um edital, ela era uma turma acima da gente. E aí ela falou assim, ó, documentação assim, assada. Ela foi me explicando mais ou menos como é que montava o processo. Ela falou assim, mas monte o processo, me mande, que aí eu vou... Fazer assessoria. Eu vou fazer... ela fez assessoria pra mim, que eu vou apresentar pra você lá. E foi dessa forma, né? Montei o caderninho do jeito lá encadernado, bonitinho, do jeito que o edital pedia, e foi. Fiz. Aí eu fiquei em segundo lugar, né, na classificação geral, e ansioso, assim, pelo que estava por vir. E aí passamos pelo treinamento. O treinamento ele tem uma importância muito grande na sua formação, porque ele vai dar a tônica do que é ser militar, né? Então você vai conseguir entender um pouco qual que é o clima dentro de uma organização militar, né? E aí quando a gente termina a concentração inicial, que é esse curso inicial, a gente vai para algumas OMs. Porque o que acontece? As Forças Armadas, de uma geral, são organizadas em organizações militares. E cada organização militar ela tem uma função específica. Então, por exemplo, eu que sou direito, eu posso atuar na área de contencioso, eu posso ir para uma OM que ela cuida só dessa parte de ações judiciais, mandado de segurança, e eu vou suprir todas as informações para esses processos. Ou eu posso ir para a área consultiva. E na área consultiva eu vou atuar nas diversas áreas, seja contrato, acordos internacionais, conflitos, enfim. Então você tem uma área de atuação muito grande. Eu acabei, na época, podia se escolher para qual unidade você poderia ir, de acordo com a sua classificação. E aí eu escolhi para uma área para uma OM que era responsável por licitações e contratos. Então eu trabalhava lá no consultivo, por licitações e contratos. A gente tinha uma forma um pouco peculiar de trabalhar, porque com bens da defesa, enfim, então tem todo um regramento próprio. E foi uma experiência muito, 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 muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com empresas de fora do país, né? A gente teve contratos com diversas nacionalidades e me somou muito, né? Enquanto profissional, ela me possibilitou ter um ganho de experiência que eu não teria em nenhum lugar que eu trabalhasse. Seja num escritório de advocacia, seja numa empresa, eu não teria esse alcance que eu tive. E graças a ela, essa experiência que eu tive, foi um diferencial hoje, né? Hoje eu trabalho como consultor da Unesco, e foi... o diferencial do que eu desenvolvi lá na Força Aérea que foi o que eu ganhei pontuação a mais para que eu fosse selecionado para esse processo que eu participei como consultor da Unesco, né? Então hoje eu trabalho na área de licitações também, né? Como consultor da Unesco no FNDE, e assim,
foram 8 anos, eu cumpri os 8 anos. E o que eu guardo da Força Aérea, eu acho que a Emê talvez compartilhe dessa mesma ideia, que nós somos a mesma turma e a gente tem muita convivência. É a amizade, assim, a gente forma uma família. A gente forma uma família, seja com os nossos colegas de trabalho, seja com a nossa turma, né? Então isso é uma coisa assim que a gente vai levar pro resto da vida. Então a gente já está um pouco mais de um ano fora e a gente não, os nossos laços não se afrouxaram. A gente tem amigos nossos que mudaram de estado e ainda assim tem uns que estão mudando de país e ainda assim a gente está muito próximo, né? Então acho que as Forças Armadas, elas imbuem a gente nesse sentimento de fraternidade, de família, assim. Então eles colocam assim, a gente tá todo mundo no mesmo bolo, a gente tem que se resolver junto, a gente tem que se ajudar, a gente tem que chegar naquele resultado, mas assim, é em conjunto, né? Há a hierarquia, há a questão da disciplina, mas há também muito a questão da parceria, né? Da irmandade. Então a gente zela muito por isso. É o espírito de corpo, não é o contrário, porque o contrário também existe. Também existe. E eu acho que assim, é uma experiência muito, muito interessante, muito interessante. Eu nunca pensei em ser militar, nunca passou pela minha cabeça, tanto é que na época que eu entrei na faculdade, eu fugi, eu me alistei lá, eu ficava rezando, pelo amor de Deus, eu não posso entrar, na época era o exército, né? Falando, não quero servir o exército, não, pelo amor de Deus, eu quero terminar minha faculdade. Então, assim, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca tive vontade, eu achava o militarismo muito certinho, aquela coisa muito regrada. Então eu falei, não é isso que eu quero. Só que aí depois, com a maturidade, você fala, não, é uma experiência que é interessante, que eu acho que vai valer a pena eu vivenciar isso. E isso realmente me tocou de uma forma que me transformou, né? Como profissional, como pessoa. Então o militarismo hoje, ele é uma marca muito forte na minha vida e que com certeza vai se prorrogar pro resto da minha vida, porque ações minhas hoje, decisões minhas hoje são muito pautadas pelo que eu aprendi, né, lá na Força Aérea. Agora, assim, só tomando o gancho, né, porque o pessoal que vai entrar, que tem o sonho e tal, pergunta muito. Por exemplo, o senhor falou muito que o senhor trabalhou na área de direito, fez não sei o quê, contrato e tal. Além disso, eu sempre tento explicar, você não faz só o que você foi contratado da área fim, né? Você não faz só o fim. Além disso, você ainda é o primeiro, não, na verdade, você é militar. Então, isso aí é como se fosse secundário. Aí, depois que você trabalha o expediente todinho, fazendo tudo que você faz, sua sessão, você vai fazer o quê? De vez em quando? De vez em quando, sempre. Tirar um servicinho armado, vai para a comissão de prova. Esses serviços a mais, assim, que na verdade está incluso, desde o começo a gente entende isso. O senhor gostou? O senhor acha que foi também, né, diferente? Como o senhor vê isso, mais ou menos? São experiências que são únicas, né? Mas assim, faz parte do serviço. Então, a partir do momento que você entrou, você tem que estar consciente que aquilo ali faz parte. Gostando ou não, você tem que cumprir com zelo aquela tarefa. Então, assim, realmente, a gente em primeiro lugar, quando você ingressa na Força Aérea, ingressa no Exército, na Marinha, você, em primeiro lugar, apesar de você ter doutorado na sua profissão, você primeiro é militar. Então, primeiro militar, depois vem, em segundo plano, que vem a situação de você ser RP, se você ser administrador, você ser jurídico, né? Então, tem que fazer de tudo mesmo. Tem que cumprir. Então, e assim, como o militarismo, na verdade, as Forças Armadas, elas exigem de você que, como militar. Então, se você fez lá tirou seu serviço de dia, oficial de dia, que você fica 24 horas responsável por um determinado espaço físico, né? No nosso caso aqui, a gente trabalhava na esplanada, a gente ficava responsável pelo prédio da esplanada por 24 horas, com a segurança do prédio. Terminou ali, você já vai assumir seu serviço, você não vai para casa descansar, enfim. Você emenda, você continua, tipo, fechou as 24 horas, você já vai lá, senta na sua mesinha e vai fazer a sua tarefa. E no próximo fim de semana pode estar escalado para uma comissão de prova que é no domingo. Sim, aí você vai lá acordar 4 horas da manhã, pra ir lá, pra preparar, arrumar a sala. Aí depois tu pode estar escalado pra formatura, tu tem que treinar, marchar lá no coisa, porque tu vai desfilar na formatura. Sim. Mas eu acho assim, eu entendo assim que são experiências muito valiosas, assim. Por mais que a gente vá assim, falar, pô, esse final de semana eu queria estar fazendo tal coisa, eu queria estar dormindo, eu queria estar, sei lá, passeando, viajando, mas surgiu essa representação que eu tenho que participar, surgiu essa obrigação.
tudo isso faz parte. E às vezes a gente se vê numas situações em que assim fala, cara, eu tô vivenciando isso. Por exemplo, você vê você acompanhar a troca da bandeira nacional aqui do pavilhão, né? Uma coisa linda. É maravilhosa. E assim, eu nunca na minha cabeça que ia falar assim, eu vou sair de casa no domingo de manhã pra ir ver troca de bandeira. Nunca. Mas enquanto militar isso me proporcionou, porque agora eu tinha obrigação eu tinha que estar lá. E foi maravilhoso, assim, eu tive 3 oportunidades de estar lá como representação e às vezes como convidado mesmo, acompanhando esse ritual que é lindíssimo. É né? lindo Inclusive mesmo. a bandeira do Brasil, essa bandeira ela é a maior... Eu acho que, salvo engano, acho que era a maior do mundo, né? Acho que fizeram um levantamento, é a maior bandeira hasteada do mundo. Caraca. Então, assim, a gente também tem que valorizar os nossos símbolos e isso é uma coisa muito marcante. Então, você está numa cerimônia em que a maior bandeira do mundo hasteada é aqui, você está ali vendo, nossa, é sensacional. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu adoro. Maravilhoso. Gente, agora deixa eu Dá um apresentar. friozinho na barriga, né? Dá frio na... Não, olha, eu vou falar um negócio. Teve frio agora na barriga? Então você pode ser minha assessorada mesmo. Gente, olha, chamei uma... Tá desde antes de sair de casa. Chamei uma convidada especial que vai representar todo mundo que tá aí, né? Ela vai fazer umas perguntinhas aqui, porque é tanta informação que já eles estão falando, né? Que você já tá até bem... Ele já passou muita coisa. E ela vai concorrer agora, não vou dizer onde, não vou falar nada, porque ninguém vai ficar pesquisando a vida dela, nem as listas, o nome dela nas listas, mas ela vai concorrer a serviço jurídico. E é isso. O bom concurseiro vai procurar, vai achar, Vai procurar. ficar comparando. Então é isso. Aí ela tá aqui de ouvinte, mas ela vai perguntar também, representando todos vocês que estão aí que queriam perguntar. Depois que a Aimee apresentar, eu deixo ela perguntar também. Então agora vamos ouvir a Aimee. Eu já fui apresentada praticamente, né? Ah, linda, vai se apresentar. Aimee. Eu sou Relações Públicas. Eu trabalhei no Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que é um lugar incrível. Vou fazer propaganda mesmo, porque eu adorava. Muito bom mesmo. Vou fazer propaganda mesmo. Sigam as redes sociais da Fábio. Sigam as redes sociais da Fábio, mais uma vez. Eu me formei em 2013, ingressei na Fábio em 2014. Nossa! Foi realmente... Que legal! Então você não tinha... Desculpa, você não tinha experiência. Se eu for contar o perrengue que eu passei... Porque assim, tá todo mundo perguntando. Eu só me formei ontem, colei grau hoje de manhã. Será que eu faço a inscrição? Eu dei a sorte que no ano que eu entrei, tinham muitas vagas. Nós éramos 7 relações públicas, além dos jornalistas. Eram umas 3 jornalistas, se eu não me engano. Eu não entrei no número de vagas. Acontece também, né? Eu não entrei. Eu dei a sorte de, na véspera ou no dia, algum candidato ou não apresentou alguma coisa, ou desistiu do processo. Tá vendo? Concentração final. Me perguntam, mas o que é que pode dar errado na minha concentração final? Gente, tudo! Eu não entrei com eles, eu não conheci ninguém da turma. Eu conheci as pessoas no primeiro dia. Da incorporação. Da incorporação, todo mundo lá já se conhecendo, conversando, eu lá com a já minha tava nos grupos, né? Não conhecia ninguém. Oh, caraca! E digo mais, Seconcer em Brasília, e eu estava no Rio. Uma amiga minha que trabalhava no Seconcer, que me deu força, passei a procuração pra ela, entregou documentação. Legal. E aí, como a pessoa saiu do dia pro outro e sobrou a vaga, eles me ligaram, olha só, você tem que estar aqui hoje. Eu falei, como assim? Porque uma pessoa saiu. Falei, mas eu tô no Rio. Caraca! Então você pode vir amanhã. Comprei uma passagem do nada. Minha família ajudou, deve estar pagando até hoje. É caríssimo mesmo. E aí eu vim pra cá de manhã cedíssimo. Documentação que eu tive que correr no dia pra fazer. E o enxoval? Foi isso tudo em um dia. Foi tudo planejado em um dia. E no final de semana eu já tava comprando outra passagem pra vir no domingo pra cá. Quem quer, né? Eu já tinha desistido. Pra mim, não entrei. Porque já próxima, passou. Faço de novo. E aí, do nada, eu tava lá no jogo de novo e corri pra que desse certo. Não foi fácil, mas até hoje, quando eu lembro disso, eu falo, cara, as coisas são... Quando é pra ser, vai acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte. Imagina se você não tivesse feito todo o processo, não tivesse com tudo certinho, feito os exames, foi caro? Foi caro. Não entrei. Se você não leu o edital,
nas linhas ali pormenores, você vai enviar, eu enviei meu documento para uma procuração. Tem gente que pergunta, Tinha que tá pode tudo procurador? certo. Pode. Né? Tinha que estar tudo certo, porque senão não dava Sim, tempo da pessoa entregar. sim. Tem o dia certo para ser entregue. Sim, sim, não. Então, leiam o edital e façam a risca. Pequem pelo excesso. Excesso, sempre falo isso também. Ai, como eu adoro quando todo mundo fala o que eu já falo, glórias. E aí monta, revisa, olha olha de vê se tá novo, certo. Pega o edital, pega a documentação, confere. É. Porque já teve situações de faltar uma assinatura. Ou às vezes de Sim. reconhecer firma de uma assinatura, o cara não reconheceu firma, só assinou. A sua área. Ô, povo ruim. Difícil de entregar pra vocês comprovarem experiência quando vocês são autônomos. Sim. É. Caramba, ela vai fazer. Ela tem que ser uma junção de experiência de todos pra ver se consegue juntar a experiência dela. A minha sorte é porque eu tinha carteira, eu trabalhei em escritório de Então, advocacia, eu tinha carteira registrada, então para mim facilitou muito. Né? E eu tinha declaração de tempo de serviço, dos lugares que eu tinha trabalhado. Facilitou. Então isso me ajudou muito. Então, assim, como autônomo, eu nunca fui autônomo. Aham. Hoje eu sou autônomo, Aham. mas eu nunca fui. Então, assim, facilitou muito. Quando é registrado. E né? aí, assim, é uma coisa que tem que correr atrás. Tipo, se você não tem, tipo, se você trabalhou em um determinado local e você não tem comprovação, peça já uma declaração com tempo, assine lá com o CNPJ da empresa. Então, não tô mais aceitando Uma declaração. dica pra Não vida, tô né? isso, não? Você vai construir sua carreira, já vai construir seu portfólio. Sim, também tem isso. Vai guardando tudo que você fez, vai guardando todos os papéis, o que escreveram sobre você. Tudo bem, LinkedIn tá lá pra isso, tá tudo bonitinho Sim, lá. mas pra tem o comprovar. físico também, Gente, hoje em dia, e ainda mais Forças Armadas, a gente sabe, né? Tudo é físico. Lá onde a gente trabalhava era. Meu Deus do céu. Tanto papel, em nome de Jesus, eu ficava cansada. Mas vamos voltar pra sua história, que sua história é muito emocionante. Não, aí foi basicamente isso. Aí, preparar o enxoval. Claro que eu tinha uma pessoa Sim. que tava me apoiando, que era minha amiga que tava aqui. Sim. E ela tinha algumas coisas também. Eu não tinha onde ficar, eu não sabia onde. Sim. A gente morou no alojamento. Ah, O sim. legal da nossa turma também foi isso, que foi um dos primeiros que eu não sei se foi... Um dos primeiros sem prova, se eu não me engano. Não. Porque antes não tinha que fazer prova. Ah, Não, sim, teve mas uma- aí era Quecoa. Era o Então, a Sim, Tenente outro Morgana era quadro, Quecoa. exatamente. Sim, mas aí teve essa minha amiga que me Foi depois do auxiliou, Quecoa. ela era anterior ao nosso Ah, e tá. ela era Quelcom também. Ah, Aí tá. não tinha prova. Entendi. Eu acho que começou em da 2014 Morgana- o que eu como, eu não tenho certeza. A da Morgana foi o último Quecoa. Ela entrou em 2013, 2012. Ela entrou um ano antes. Foi isso. Vocês estavam ali nas 2013. primeiras Então, turmas sem mas prova. 2013 teve um Quelcom e teve o Quecoa. Ah. Aí acabou o Quecoa, 2013 teve, que essa minha amiga, ela saiu um ano antes da gente. Ah, entendi. E no começo, tinham muitas pessoas de estados diferentes. Sim, sim. Assim, até o Edu falou sobre isso. A gente, realmente, nossa turma ficou muito unida. Não, a turma de vocês eu nunca vi igual. De turmas temporárias, assim, né? Que eu acompanhei, a gente Muitas acompanhou. pessoas comentam isso mesmo. E tinham muitas pessoas de fora. Não, o Tenente Allen, ele botou o nome do escritório dele, Argos ao contrário. Depois vocês olham lá. O nome do consultório, o dentista que todo mundo sempre vai, ele é meu parceiro, eu sempre encaminho o pessoal lá pra fazer análise. O nome, acho que é o nome da turma de vocês, só que é ao contrário, algumas letras. Tá vendo, Aya? Eu sei tudo dessa São turma. muito unidos. E por não ter familiares aqui, até hoje eu não tenho familiares aqui em Brasília. A gente se apoia nos amigos. E nós você somos continua realmente aqui uma em grande Brasília, família. né? Continuei. Você vê, Brasília tem Oportunidades isso, depois né? da FAB. Uhum. Tive a sorte de conhecer muitas Muitas pessoas. de viajar bastante. A FAB me proporcionou isso. Ah, você viajou Que muito, né? Foi incrível, eu viajei bastante, conheci várias organizações, eu conheci o DTCEA enfim, De Confins. com meia dúzia de pessoas lá e eu fui pro Acre, né? Conheceu o Acre. Conheci o Acre. O Acre Existe. E conheci várias pessoas e eu queria abraçar toda a oportunidade que eu tinha lá. Teve aquela missão que ela também, que foi Bolívia, foi Peru? Foi Bolívia, fui pra Bolívia. Você foi pra onde? Gente, tem missões no exterior. Eu fui pra Bolívia. Você foi pra onde? Foi pra Suécia. Ai, que chato. E eu fui pra onde? Nem no Gama chegou. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês querem ser sargento, vamos ser oficial, minha gente. É o que eu falo pra todo mundo, ninguém quer acreditar.
Não, mas eu viajei com muitos sargentos também. Não, os sargentos viajam, sim. É. Vai, me conte mais sobre a sua experiência. Volto da parte que eu tava do ingresso ou volto pra você consair? Não, volto pro ingresso do seu curso, que agora o pessoal... Gente, né, com muita gente fora. Muitas pessoas de fora, nós moramos no alojamento. Então tem essa opção também, às vezes, tem que ver se o CEREP libera, nem né? sempre é. Tem Às vezes toda o razão. CEREP Isso foi um libera. diferencial, porque tinha, por exemplo, eu morava em Vitória na época. Você veio do Rio, tinha gente do Sul, tinha gente, até pessoas aqui de Brasília mesmo, que questão de Moram mais locomoção, distante, preferiram ficar lá. No meu curso eu Porque fiquei lá. E aí, assim, era isso. Tinha pessoas que ficavam direto. Eu, por exemplo, eu tinha um suporte aqui em Brasília. Então, durante a semana eu ficava no alojamento. No final de semana eu ia pra casa de uns amigos meus pra passar o final de semana mesmo conviver com outras pessoas, né? Mas tinham colegas nossos, amigos nossos, que não tinham isso. Era o alojamento de segunda a segunda, diretão. Acho que o seu caso foi esse também, né? Também, eu fiquei muito... Não, eu conseguia também sair, às vezes. Eu tinha uma amiga que me Que te apoiava. ajudou. Jéssica, te amo, viu? Era uma graça. A gente estudando lá, todo mundo junto, ficava lá marchando a noite toda e canção. Estudava pra caramba todo mundo. Era muito família. Canção! Nossa, como eu amo. Ela fala tudo que eu quero frisar. Canção. Não cobra pra pessoa saber canção? Claro! Aí eu fiz uma lista no Spotify. Ninguém tá indo lá ouvir. Tem nada não. No Aprendam. curso vocês vão aprender a força. Vai cantar expedicionário, né? Não é Eu coloquei. Dona? Tem expedicionário. Expedicionário, coloquei. Diga outra. Do aviador, Especialista. que é Coloquei. especialista. Então, especialista, fica aqui um detalhe. Não achei. Quem achar a música especialista Tem a no do- Spotify, do me mande. Profissionais da saúde também, eles pediam, né? Também. Profissionais da saúde. Também. Que foi um curso anterior ao nosso, eles estavam pedindo... Então, a nossa é turma isso. tinha, excepcionalmente, tinha um médico, né? Porque geralmente a área técnica, eles são divididos, né? A área da saúde é um, que é o COM, e a área... Então, as outras agora áreas tá são separado o edital. Mas, por exemplo, agora saiu médico, segurança e defesa para o pessoal que já foi CPOR, NPOR no Exército. sim. A FAB tá recrutando. Aí tá tendo pedagogia e o geral. Então agora tá... Os quatro, tá eu acho que vai ser a mesma turma, porque é o mesmo edital, mesmas datas, porque assim. no nosso tinha um Mesma médico, que ele entrou mais ou menos igual a EME, assim. Precisaram, chamaram ele lá e falaram, a gente precisa colocar um médico nesse entendi. edital. E Aí chamou colocaram. Ele, tá? Então tinha um médico. Então, por conta de ter um médico e tinha profissionais também de enfermagem. Aí vocês tiveram que aí cantar. A gente teve que cantar A música da do saúde. profissional da saúde. Eu lembrei Tem que saber agora. todas, né, mano? Tem que saber todas. todas. Todo dia você vai cantar lá, vai passar alguém do seu lado. E o pior, às vezes, assim, você pode ser chamado a atenção. Porque você mas tem- o pior é seu amigo ser chamado a atenção por causa de você. Porque ele sabe a música, você não sabe, ele... Tá vendo? Você não ensinou Todo pra mundo ele. paga, né? Você não ensinou pra ele. Passei por isso. Ou então a pessoa tá assim, ó. Começa a música, a pessoa fica... Não adianta fingir que tá falando a letra. Eles vão olhar se você tá falando a letra A minha certinho. amiga que ficava atrás de mim tomava esporro diariamente por causa do meu coque. Porque meu coque era um lixo, realmente. Quem não gostar de coque, corte o cabelo. Simples. Eu cortei. E, Coque para as sinceramente. mulheres e barba para os homens. Não, só se você quiser. O que é muito mais fácil, né? É, muito melhor. Porque o alojamento fica uma loucura. 1 minuto pra tomar banho, trocar de roupa, vestir 4 Ah, e aí, uniformes. Nossa, considerando tinham que muitas A mulheres. nossa turma eram 100 pessoas, 76 mulheres. Caraca, Todo 76. mundo querendo ir naquele segundo no banheiro e todo mundo querendo ajeitar o cabelo. Não tem como. É. Aí eu chego o pessoal lá, querendo colocar brinco, querendo colocar sombra, maquiagem. Vou com cílios postiços. Eu preciso com cílio, eu posso com cílio. Gente, não vai com nada. Você não vai ter tempo de pentear. Você vai ter tempo de fazer nada. Vai ter tempo de ajeitar a unha, de pentear a sobrancelha. Entendeu? Bota a sobrancelha assim, já, tatuagem, pronto, só isso. Mal vai ter tempo de comer. Mal vai ter tempo de comer. Que Isso é o mais necessário. Você não vai ter tempo de dar o resto. E dormir também é muito necessário. Gente. Verdade. Sempre dormia muito bem. É verdade. Sem contar Não. os acionamentos na madrugada. É... É verdade. Não, porque assim, já teve situações de hino mesmo, que a gente não sabia, a gente ficou até 9, 10 horas da noite cantando lá, em Pra troca. decorar. E aí, não sabe, eu quero trocentas cópias amanhã, 7 horas da manhã, eu quero tantas cópias de cada um. Todo mundo escrevendo a noite toda o hino, Você virando todinho. madrugada. Pra decorar. Não, mas também teve aquele detalhe, né, gente? Eu não sei se as turmas continuam assim, porque não é por nada, não. A quem gosta, quem não gosta. Eu gosto, eu amo. A estrutura do curso dos senhores, a estrutura do curso da minha turma também. A equipe foi a equipe, né? Aquela ali é homem odeio. Se você botar Aquela ali, equipe foi a equipe. Eu amo. Não vou falar o nome, não. Eu amo.
maravilhosa. Vai ter gente lá, o hate também que vai falar mal. Mas aí depende de cada equipe, né? A gente tá tocando terror, mas assim, essa é a equipe top, é a equipe que realmente vai lá. Agora tem a equipe mais tranquila, né? Tem as equipes ali que, não, vocês estão aqui, são profissionais mesmo, já teve várias. E existe aquele militar durante o curso que ele tem a obrigação de te ensinar, de fazer você zelar pelo seu uniforme, de fazer você saber criar o espírito militar. E a mesma pessoa, após o seu curso, é outra pessoa que vai passar no corredor, vai te tratar bem. Sim. Principalmente oficial, né, gente? Porque assim, eu não sou dessa classe, infelizmente não consegui, não tinha nível superior. Mas quem é oficial, quando entra, já tem aquela... Vocês entram em outro nível. Eu digo, não sei o quê. Não, tem. Oficial é outro nível, assim. Você tem que ser exemplo pra, tipo, 70% que tá abaixo de você. Então, a cobrança já começa nisso, no uniforme, né? O seu uniforme tem que estar... Cara, o uniforme tem Eduardo. Pelo amor de Deus. Eu fico, meu Deus, esse menino lava essa blusa com coco, não é possível. Ele engoma. Sabe? Tipo assim, mas porque também eu... Enfim. Aí nesse ponto, realmente, o oficial, ele é muito cobrado. É muito cobrado. O oficial R2, ele é muito cobrado, porque ele serve de exemplo. Porque acaba que ele é o Tá no ponto meio, de contato com os sargentos, É. com os soldados. Então, os oficiais superiores, eles vão em cima do oficial lá. Então, a gente era muito cobrado. Não só em questão de horário, de atividades, postura, tudo. Porque a gente... a gente é o ponto de... É a imagem que os demais, os subalternos, eles visualizam. Então, se o tenente está todo lambão, todo desleixado, o soldado, o sargento também vai acompanhar o ritmo. Então, assim, realmente, quem ingressar vai perceber isso, que às vezes a exigência é muito maior com o oficial do que com o graduado. E isso não é porque tá passando a mão no graduado, é porque realmente ele quer que aquele oficial sirva de exemplo para os demais, para que daí... De acordo com a atuação desse oficial, ele vai conseguir com que molde todo o demais, o efetivo restante. A tropa. Né? A tropa toda. Agora, fala um pouquinho da sua experiência, né? Assim, bem geral. Tipo assim, como a gente tinha falado, né? Igual o Tenente falou, lá no seu trabalho, na sua unidade, você ficou os 8 anos lá, né? Fiquei os 8 anos lá. Os 8 anos. Eu até queria conhecer outras unidades, mas o Secunsaer é muito grande. Ele funciona como, digamos, uma agência. Tem todos os setores muito bem divididos. A gente tem TV, a gente tem rádio. E aí eu fiquei nas relações públicas. E como eu falei pra vocês, eu cheguei lá, não tinha experiência quase que nenhuma como profissional. E lá eu pude passar por cada detalhezinho de ser uma RP. Eu fiz pesquisa, eu fiz comunicação interna, eu fiz eventos, eu fiz cerimonial, eu fiz redes sociais. Assim, além das viagens, conhecer pessoas também, eu pude, dentro da minha profissão, experimentar cada detalhezinho que era possível. Que legal. E crescer como profissionalmente. Eu sou moldada como profissional pela FAB. Que legal. E muito bem moldada, porque depois que eu saí da FAB, graças a Deus eu consegui um emprego rápido, por conhecer pessoas da FAB, inclusive. Que legal. As pessoas conversam, as pessoas se conhecem. Sim, claro. E aí eu vi como a minha experiência, cada coisa que eu fiz lá, somatizou, eu gravei programas, eu fiz assessoria, a gente faz clipping lá. Pra quem é da comunicação vai saber, né? Tô falando os pormenores, mas quem é da comunicação vai saber. E como profissionalmente, a FAB é uma grande escola. Você também pode falar isso. O Eduardo fez grandes contratos, grandes... gigantes. E assim... Eu faria tudo de novo, desde o começo. Eu tenho o meu cotonete até hoje. Eu já tava na academia, aí eu tava com meu short azul. Eu também, tá tudo guardadinho. Demora, né, pra tirar essa... Eu dizia o coronel, né, lá, a segunda pele, né? E ele aposentou, aviador e tal. Pior ainda, né? Tipo, entrou com 13 anos na EPK, enfim. Aí ele aposentou, ele falou assim, gente, eu passei uma semana olhando pra aquela minha farda pendurada, pensando, eu não vou mais usar. Coronel Heitzman. Não vou mais usar. E ele falou isso, tipo, faltava pouco tempo pra eu sair. Aí caiu a ficha assim, eu falei, caramba, já vou aposentar também, ó. Já também vou aposentar. Não vou nem fazer isso. Eu não vou pendurar o uniforme. As estruturas dentro da Força Aérea, ela funciona, né, gente? A gente acha a hierarquia, mas as coisas são muito bem organizadas dessa forma.
Hierarquia e disciplina funciona. Funciona. Igreja e militarismo estão aí pra mostrar, né? Querendo ou não. Não tem como você fugir disso. Mas principalmente, sei lá. Enfim, vamos falar sobre essas coisas. Agora, deixa eu fazer... Vou fazer o seguinte, gente. Como já são 16h50... Eu não falei pra vocês que passa rápido? A pessoa vai ficar aqui umas 3 horas conversando? E ainda mais de coisa que a pessoa gosta. Caramba! Eu vou deixar a Ju perguntar... Pelo menos, pergunta aqui, amiga. Aquela pergunta que você fez. Não, gente, não foi combinado, não. Pergunta como você é da área de direito. Acho que você vai perguntar para o Eduardo, né? Alguma coisa que você estava confabulando. Talvez ele já tenha até respondido, né? Mas eu queria saber sobre como funciona o trabalho, principalmente do bacharel, né? Em direito lá dentro da FAB. Acredito que o advogado realize, propriamente dito, o trabalho de advogado. Eu queria saber como é que funciona o trabalho do bacharel. Na verdade, assim, você vai trabalhar mais com uma assessoria. Por exemplo, a defesa, a parte contenciosa, ela é feita pela AGU. Então, por exemplo, se eu trabalho numa unidade em que tem, que eu trato de mandado de segurança contra editais, qualquer tipo de ação jurídica contra a FAB, quem vai fazer a defesa é a AGU. Então, o advogado, nesse ponto, ele vai ser um ponto de contato com a AGU. Então, no caso, eu vou instruir, eu vou produzir documentos que auxiliem a AGU na defesa da FAB no judiciário, né? Então, quem está no contencioso trabalha dessa forma. Né? Aí, depois do contencioso, a gente tem o consultivo. Aí, o consultivo, você trabalha em diversas áreas. Você pode trabalhar na área de conflitos internacionais, área de tratados e convenções internacionais. Você pode trabalhar na parte da questão financeira, né? A parte jurídica voltada para a questão financeira, orçamento. Eu trabalhava na área de licitações e contratos. Então, você pode trabalhar em licitações e contratos para licitações e contratos internas. Eu trabalhava na parte de licitações e contratos para produtos de defesa, né? Então, aquisição de bens para a defesa. Então, tem um regramento muito próprio e isso é uma coisa assim que... Por isso que a FAB te proporciona algumas experiências que só vai existir lá. Não tem como você vivenciar isso em qualquer outro lugar. Então, eu trabalhei com determinadas licitações que não existe no Brasil. Só ali. Só tem ali. Só na FAB. A gente vai lidar com alguns equipamentos, algumas coisas que só tem ali. E eu acho também, o pessoal de RP também, por exemplo, a Schwab, que trabalhava na questão de... acidentes aéreos também, né? Tipo, aonde que você vai trabalhar com acidente aéreo? Tem outro lugar. Então, tem umas coisas muito específicas. Mas você não vai trabalhar como advogado. Tanto é que o nome é serviços jurídicos. Então, você vai fazer toda a assessoria jurídica para aquela organização militar que você vai estar lotada, né? Então, no meu caso específico, eu trabalhava com licitações e contratos. Então, eu tinha que saber a Lei 8666, agora a nova lei, a 1573, né? Nem fala. Então, você tem que se apropriar. Então, você tem que se apropriar das legislações que dizem respeito àquele assunto, porque você vai prestar assessoria. Sim. E aí trabalhando Tribunal de Contas da União, os tribunais superiores, tem que estar sempre muito antenado nas mudanças, porque você vai ser o suporte jurídico para aquela organização militar. Então, o seu papel é esse. Né? Então, você não vai ter que... Você não vai... Mesmo bacharel, só o bacharel em direito, porque... Quando eu digo bacharel, porque eu não tenho OAB, por exemplo. Porque né? Você atuou como advogado mesmo. Não, mas na Focero eu não atuei como advogado. Ah, não? Não, é só... Você trabalha num consultivo. Ainda que você trabalhe na área contenciosa, você não vai fazer audiência, você não vai fazer defesa, fazer contestação, entrar com recursos. Você não vai fazer. Quem faz é a AGU. Você vai suprir, você vai fornecer elementos para que a AGU faça a defesa da FAB. Então, você não vai advogar. Então, por isso que não exige que você tenha o registro na OAB, porque você não vai advogar. Era essa a minha dúvida. Eu sempre te perguntava se precisava de OAB, né? Para entrar. E ainda que, eu não sei como é que está o edital hoje, mas ainda que o edital exija que tenha inscrição na OAB, você é impedido de advogar. Tanto é que quando você entra na FAB... Então não faria sentido ter a OAB, não faz. Então, quando você entra na FAB, você tem que pedir para suspender o seu registro, porque você não pode advogar. Você fica impedido de advogar por 8 anos. Então, eu não poderia... Se eu quisesse advogar por fora, eu não posso, porque eu sou impedido, eu não posso assinar nada, não posso ajuizar nenhuma ação. Agora, assim, uma coisa eu acho até meio estranha, assim, porque, tipo, o edital, ele tá bem parecido. É assim, ó, não precisa ter OAB, mas você precisa ter experiência. Você comprou uma experiência com carteira assinada, com atos jurídicos lá, tal. Então, quem é que tem isso? Quem tem OAB, né? Aqui fora. Sim,
Pode responder. Não, mas depende, porque você pode comprovar a experiência. Tem algumas áreas do direito que você pode atuar sem ter OAB. Ah, é verdade. Tem uma Por menina exemplo, que fez... juizado especial, você pode atuar nos tribunais administrativos, entrando com recurso de multa de trânsito, você não precisa ter Só OAB. não pode assinar, né? É. Só não pode assinar, nesse caso, como advogado assinaria por você. Não, por exemplo, juizado você pode assinar como bacharel, não precisa ter OAB, o juizado. Então, tem maneiras de você comprovar, mas claro que se você é advogado, você tem lá tantas ações judiciais... Mais fácil, né? Vai pontuar, vai ser bem mais vai pontuar fácil. muito mais. E aí também tem aquela coisa, né? Por exemplo, quem tem a OAB ou o registro ganha ponto. Vale como título, né? Vale como doutorado. Ah, é? O ponto do doutorado. Aí, tipo assim, eu falo pra ela, né? Não precisa ter, não precisa. Você consegue concorrer. Mas se tiver, plus, né? cara, você já vai ganhar ponto na pontuação dos cursos e na experiência que você provavelmente já teve, né? Mas aí, como o tenente falou, né? Enfim. Agora, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tá acabando. Ou não, faltam 4 minutos. Como está acabando, eu queria agradecer muito, né, por vocês estarem aqui. E vou pedir para Tenente R2M. Eu não consigo não falar Tenente, nem que eu fale R2. Olha só, a loucura. É melhor falar AIME, né? Eu tenho R2AIME. Nossa, 8 anos também. 8 anos é muito tempo. Daqui uns 4 anos eu consigo. Você já encerrou, né? Já. A gente saiu no mesmo ano. Ah, sim. Uhum. Daí eu queria que a senhora, se puder, né, falar assim pro pessoal, tipo assim, gente, entra, é muito bom, gente, entra, é mais ou menos, gente, o que é que a senhora fala, qual o conselho você dá para as pessoas que vão participar agora? Tem muita gente com dúvida se vai fazer. Por quê? O edital veio sem vagas, é cadastro reserva. É um gasto muito grande, né? Principalmente agora, tem muito mais exame do que na nossa época. O nosso edital tinha bem menos exames, tá? E aí, por conta de todos esses gastos, e a pessoa acabou de se formar, e a pessoa não sei o que, a pessoa, tem muita gente com dúvida, só que eu vejo muito potencial, sabe? Eu sempre falo assim, gente, se você não participar, pelo menos até a etapa que você não precisa gastar com os exames, você não vai saber em que local você tá na sua vida, ali na fila do pão do negócio. Então, só falar algo assim, né? Pra então, eles. Vou ser bem sucinta. Meu coração é azul ainda. A Fabi, já falei, me moldou, né, como profissional. A pessoa tem que fazer por ela. Se ela for fazer por terceiros ou pelo dinheiro, que seja, vai passar pelo curso de formação, mesmo que entre, não vai sustentar isso, vai ficar 1 ano e vai embora. Façam, se dediquem. Fazer se por for fazer, o que vocês querem de fato. Porque realmente é um gasto alto, são diversas etapas, você tem que estar atento ali a todas as datas, porque um dia você pode perder o concurso todo, né, a seleção toda. Esse edital, lembrei agora, é quase 1 ano, porque é um edital para 2 turmas. Eles estão fazendo 2 convocações. Eu lembro que, não sei, não tenho certeza, mas nos últimos, eles chamaram primeira turma, né? E depois chamaram uma outra remessa. É um edital para 2 convocações, então é quase 1 ano de calendário de eventos, entendeu? É muito tempo. Eu acho que dentro da profissão de cada um, pelo que a gente viveu lá, o administrador, o advogado, comunicação social, os jornalistas, né? Os processos dentro da Força Aérea funcionam muito bem. Você, como profissional, você sai de lá muito realizado e passa por tudo, assim, muitas adversidades, é claro, como qualquer trabalho, mas eu acho que profissionalmente, tô falando profissionalmente, não como militar, nada disso, é uma grande escola, é uma carreira incrível. Gente, então é isso. Mas óbvio, né, você tem que analisar como que você tá na sua vida financeira, para você poder investir, qual tá o seu tempo, se você vai concorrer no seu estado, se você vai precisar de uma ajuda para alguém levar um igual você, né, ir lá entregar seu documento. Você tem que analisar toda a sua vida, sua circunstância atual. Eu acho assim, se você, desculpe te interromper, mas assim, se você não estiver de coração aberto para viver essa experiência, você tá indo só, igual a Aimee falou, tô só focando no salário, não sei o quê, você não vai conseguir se manter lá, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Não era Quando isso. você não entender, porque a Força Aérea ela é muito maior do que só a defesa. Ela é responsável por suporte aéreo para o país, então situações de calamidade pública, situações
em que tem que se levar medicamento para lugares que não tem acesso. É a fábrica que está lá. Então, assim, muito que você faz, dentro da área que você está atuando, você vai estar colaborando para que isso aconteça. Então, você tem que estar muito de coração aberto, porque todo trabalho ele tem lado bom e lado ruim. Então, assim, não vamos dizer que é só um mar de flores. Tem muita coisa chata, muita coisa ruim, que você vai ficar contra gosto, você vai assim, pô, eu tenho que fazer isso. Tem porque é do trabalho. Então, assim, se você está de coração aberto para essa experiência, você fala, não, é algo que eu quero registrar na minha vida, que, tipo assim, passei por isso. Faça e se dedique, nem que você tenha que investir um pouco mais para conseguir alcançar isso. E eu vou dizer, é muito recompensador. Né? Só do que eu tenho hoje, dessa família que eu criei lá dentro, só isso para mim já me valeu a pena. Não é questão de salário, não é os aborrecimentos que eu tive, tudo foi por terra. Porque o que eu construí lá, afetivamente, foi muito maior do que tudo que eu vivi de ruim lá, ou de coisas que não me agradaram, ou coisas que eu olhava e falava assim, isso aqui tá errado, tem que consertar. Então, assim, tem que estar realmente imbuído dessa vontade de ser militar. Você tem que saber assim, eu quero ser militar. Então, se você quer ser militar, a coisa vai dar certo, a coisa vai fluir. E você vai ter muito sucesso nessa sua vida. Só mais uma coisa. Pra quem realmente quer entrar, né? Fez uma vez, não deu certo. Continuem. Não parem. Uma hora vai. E a sua realização vai ser incrível, vai ser enorme. Vai. Não, sério mesmo. Tudo que eu ia falar, a senhora, a senhora falou. Vai ter que ir pra nossa assessoria, mana. Porque a gente fica nessa sintonia muito boa, maravilhosa. Gente, então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso CasernaCast. É o nome do podcast, tá? CasernaCast. Legal. Tchauzinho, beijão. Aí, obrigado, tchau.